gente, tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, psicologia, relacionamentos. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga extraordinaire Caroline Brüning. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Carol, falta 4 meses e pouco pro ano acabar. E aí, passou rápido? Graças a Deus, né? Quer dizer, eu não sei como é que tá pra ti, mas eu me sinto em 2020 ainda. A gente tá com uma percepção de tempo esquisita, né? E que bom que não sou só eu que senti isso. Acho que todo mundo tá sentindo isso. Eu acho que sempre que passa da metade... Mas assim, todo ano. Quando passa da metade do ano, que parece que te dá aquele baque, assim, de que, meu Deus, metade do ano já passou, agora daqui a pouco já é Natal e... Eu não sei como é que é pra ti. Pra mim, parece que esse ano e ano passado passaram muito rápido. Eu acho que é uma muito percepção... rápido, sim. Eu não consigo... E ao mesmo tempo parece que levou séculos, porque se tu pensa em qualquer coisa pré-pandemia, parece que já faz uns 5 anos. A sensação que eu tenho pré-pandemia é que o mundo tava tão rápido. De repente alguém puxou o freio de mão. Sim. E aí a gente, tipo, agora faz o quê? E daí agora a gente lentamente tá se encontrando no tempo e nas atividades. E a expectativa de tempo. Ah, a gente vai falar sobre tempo, tá? Aí passa a vinheta. Não, a vinheta já foi. Mas a gente tem uma expectativa de tempo, assim, que é bizarra, assim, porque com a pandemia no começo todo mundo achou que ia passar tudo em 3 meses. E a gente tá nessa há mais de 1 ano e meio. Uhum. E ainda falta vacinar a gente. E Uhum. os países ainda estão com fronteiras esquisitas. E tu não tem as liberdades que tu tinha antes, assim. É esquisito, porque parece que ninguém viveu, que esse tempo congelou, não existiu, mas tá aí 2 anos que se passaram. E daí parece que passou muito rápido. Mas se tu lembra de qualquer coisa de antes, parece que faz séculos, Pra mim, assim, quando eu penso em 2019, não parece que faz 2 anos. Esses dias, fazendo o aniversário de casamento, eu pensei, 2 anos. Nossa, parece que faz... Tá certo que é porque eu já tô morando há muito mais tempo com meu marido, mas assim, parece que faz muito mais tempo. Sim, se tu me perguntasse que ano que a gente casou, eu diria 2018. Assim, ano mais, assim, parece que essa coisa de se situar no tempo ficou difícil. Eu não consigo dizer. Né? Ano passado, pra mim, foi uma coisa só. Foi um mês, Sim. Foi um eterno mês de agosto, que não acabou nunca mais. Uma eterna quarentena, né? Foi. Mesmo tu saindo e fazendo coisas, pra mim, eu não consigo identificar certo. Tanto que, eu não lembro, em Santa Catarina foram 2 semanas que a gente ficou direto em casa. Foi um mês, mais ou menos, eu acho. Pra mim, a impressão que eu tenho, Lu, é que foi 2 dias. Nossa, em casa. não, foi bastante tempo. É que aquela história, a gente já conversou sobre ficar sozinho, né? Sim. Pra mim faltou tempo pra fazer coisas que eu queria fazer, sabe? Mas a sensação que dá é que tá perdido. Eu não sei quanto tempo foi, eu não sei quanto tempo durou um mês, eu não sei. E daí a gente volta à teoria lá do Albert Einstein, da relatividade, né? O tempo é relativo, claro. A gente tá falando da nossa percepção subjetiva de ser humano de tempo. Mas existe uma fórmula física, e eu provavelmente vou falar besteira aqui, porque física não é a minha área, mas tem aquele negócio que se tu viaja no vácuo, na velocidade da luz, o tempo passa mais devagar ou mais rápido. O Interestelar é um filme que trabalha bastante bem com essa noção. Assim, pra quem não entendeu a teoria da relatividade... Eu entendi na época, agora eu já não lembro muito bem, mas é um lance assim, que se tu fica no espaço viajando daquele jeito, as pessoas na Terra vão envelhecer mais do que tu. Porque o tempo pra ti... Só que, claro, é teoria, não tem como praticar. Mas eu acho que não foi testado isso em astronauta? Não tem como viajar na velocidade da luz, porque isso aumentaria a tua massa, daí não, aumentaria mas eu digo, o atrito, até a questão da gravidade, do lugar onde é que tu tá, eu não sei. De passar, mas daí é questão de envelhecimento, não é? Não, mas ali é questão do tempo realmente passar de forma diferente. Mas é impraticável ainda, porque não tem como viajar a velocidade da luz no vácuo sem aumentar a massa, daí aumenta atrito, daí se aumenta a massa diminui a velocidade. Eu sei que parece viagem, mas pra mim quando tu falou de tempo eu me lembrei de Tenet. Eu não filme vi. Tenet. Tu não viu ainda? Não vi ainda? Cara, esse filme é muito massa. Tá, qual que é a pira? Cara, eles têm a capacidade de voltar no tempo e daí eles participam na cena, tipo, tu tá lutando contra ti mesmo numa cena, assim, eles conseguem criar, eles conseguem botar várias, eles conseguem mexer no tempo e entrar no tempo e modificar as situações, é uma loucura, assim, ele é confuso, ele é denso, mas eu achei bem legal. Eu não sei se eu quero ver porque o Tenet, ano passado, a gente, na nossa ingenuidade de pandemia, o Christopher Nolan falou que ia ser o filme que ia fazer as pessoas voltarem ao cinema. E isso foi em setembro do ano passado, se eu não me engano. Olha, nem me fala. Faz 1 ano e as pessoas ainda não se sentem confortáveis de voltar pro cinema. cinema. Não me fala porque meu maior desgosto é James Bond. Que eu tava assim, tu sabe como é que eu sou, eu gosto de ver na estreia.
Não posso fazer Não. nada, já tá 1 ano pendurado esse filme, que já Um era pra ter e-mail? saído ano passado. Abril do ano passado era pra ter saído. Era pras férias de verão do ano passado, lá no Hemisfério Norte. E assim, e daí assim, outros lançamentos, Daniel né, Craig viu? não tá ficando mais novo, gente. Você precisa desse filme rápido. Tem que trocar o James Bond. Mas o Interestelar eu gosto que ele trabalha bem essa ideia, assim, pra quem não entendeu teoria da relatividade, ele mostra bem que o Matthew McConaughey fica tanto tempo Me no surpreende planeta que o lá, Matthew ele volta. McConaughey fez um filme tão complicado. Porque foi depois que ele ganhou o Oscar, né? Ah, Foi depois porque ele já fez era, ele virou cult daí. Dallas Buyers Club, né? Isso, e ele fez o True Detective também. Ah, verdade. Daí ele virou um ator True cult Detective tá agora. na HBO? Deve estar. É bom? É sensacional. A primeira temporada é sensacional, a segunda é bem mais ou menos, a terceira volta a ser legal, mas não é tão boa como a primeira. Tá. Off topic. Outro filme que de certa forma trabalha com isso é Planeta dos Macacos. Ah, acho sensacional. Porque Planeta dos Macacos, o filme todo te vende a ideia de que ele tá em outro planeta realmente, em que os macacos mandam e os seres humanos são umas bestas, vamos dizer, né? E na verdade ele tá na Terra, só que passou tanto tempo aqui enquanto ele tava no espaço, que né, a relatividade do tempo, ele ou é outra dimensão, mas é o planeta Terra de qualquer forma, né? Que tipo, os macacos tomaram conta da gente, daí depois tem todos No os filmes filme de original, origem. no filme original não aparece. Quem que é o ator que faz o original? Charlton Heston. Ah, o Charlton. É aquela cena que ele tá na praia e ele fica, Sim, não! sim, sim. Hoje a gente acha engraçado, mas na época Não, deve ter sido foi animal. mind-blowing. Deve ter sido animal. Mas a gente fala também da questão do tempo, né? Carol, tu tem a impressão de que depois que tu ficou adulta, o tempo passa mais rápido? Claro. É que eu acho que agora, quando tu tem o controle do teu tempo e o jeito que a gente vive a nossa vida, a gente eliminou do nosso vocabulário o conceito de tempo livre, praticamente. A partir do momento que a tecnologia entrou, que a gente começou a desenvolver, por exemplo, eletrodoméstico para facilitar a nossa vida, coisa que a gente chegava... Aliás, eu acho que é a internet que fez isso. Quando a gente desenvolveu os aparelhos eletrodomésticos... Eu acho que o micro-ondas fez isso, porque em vez de esperar 40 minutos por um negócio, em 5 tu tem pronto no micro-ondas. Ah, sim, não, concordo. Mas eu acho que a questão de tempo livre morreu com a internet. Com a portabilidade das coisas. Porque o tempo livre era o quê? Tu bateu o cartão às 6, tu tinha, se divertir depois. tu tinha um certo tanto de coisas pra fazer, né? Então as pessoas, sua grande maioria, trabalhava no horário comercial, saía e ia aproveitar o seu tempo livre. Sim. Ia ler, ia num bar, ia não sei o quê. O que acontece agora? Sempre falta alguma coisa. É um contínuo. É um contínuo. E a internet faz isso. Um dia a gente conversou sobre o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que me frustra constantemente, porque cada vez que ele pisca, parece que é uma coisa que não É uma acaba. obrigação que É uma eterna pilha de louça pra lavar. Sim. Louça, que eu nem falei errado. Uma eterna pilha de louça pra lavar. Tu nunca acaba. Sim. Tipo, tu desligou, tem um áudio. E é engraçado que tu, atrás da tela, tu esquece, tu acha que é só tu que tá mandando o áudio pra uma pessoa. Mas, na verdade, tem um monte de gente falando contigo o tempo inteiro. E pior, não tem mais barreira. Sim, eu posso não te tem mais ligar- horário comercial, né? Não tem mais um telefone fixo que eu posso não atender. Sabe? Não tem mais o único formato da gente se falar é por telefone ou por carta. Ou tu aparece na minha casa, entende? Parece que tá todo mundo disponível O tempo inteiro. todo. E se tu não tá, a gente já desenvolveu essa etiqueta de que é um problema. Sim. Porque tu não tem WhatsApp, tu não tem celular. E isso, pra mim, Carol, não sei como é que é pra ti, também quebrou a coisa do tempo. O teu tempo de descanso, por exemplo, se tu tem que... A tua semana tá cheia, aí tu separou lá o teu treino. De modo geral, a primeira coisa que as pessoas trocam é o treino. Se elas precisarem fazer uma coisa, as coisas delas são as que primeiro vão embora. Terapia vai embora, manicure vai embora. Próprio descanso, assim, né? Como eu tenho trabalhos também como freelancer, de vez em quando eu tô trabalhando à noite, né? Fim de semana. Porque sempre dá pra fazer um pouco mais. E porque neste momento... A pressão invisível social sempre dá pra fazer um pouco mais, e se tu não estiver fazendo, alguém vai. Galera, escutem nosso episódio de 2 semanas atrás sobre motivação. Ah, é verdade. Você tá dando o seu melhor, acredite. Exatamente. E eu acho que com a internet, essa informação fica na tua cara o tempo inteiro. Entende? Mesmo que ela seja subliminar, mas ela tá o tempo inteiro te dizendo que tu sempre pode fazer um pouco mais, e se tu não fizer, alguém vai. Eu acho que tem isso, e tem um outro negócio que até... não só dos tempos atuais, assim, mas é questão que pra criança parece que tudo demora, mas se tu parar pra pensar, pra uma criança de 4 anos, 1 ano é 25% da vida dela. Pra uma pessoa de 50 anos, 1 ano é 2%. Então, realmente, parece que depois de certa idade, a nossa vida entra num acelerador, e por 2 motivos. Muita coisa acontece, ou nada mais acontece. Mas até, também, e assim, eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que quando a gente é criança, adolescente e adulto, a nossa percepção de tempo é muito diferente.
De vez em quando eu converso com os meus pais sobre quando a gente ia pra praia, e eu lembro muito vividamente que a gente andava até um certo ponto, ali em Gaspar, sabe, naquela parada do coco ali. Sim. Eu lembro que a gente ia até ali, aí a gente parava pra tomar coco e a gente continuava. Porque pra mim e pra minha irmã, com 5, 6, a viagem era muito longa. E hoje, não, e a mesma estrada praticamente. E aí a minha mãe falou, não, mas é que pra vocês cansavam. E eu não entendi o que era isso. Eu acho que o cérebro da criança é mais veloz, enfim, mais não acostumado daí entra um pouco na questão do tédio também. Exatamente. Né? E aí depois eu pensei, interessante, a percepção de tempo que tu tem quando tu é pequeno, aí quando é adolescente, tu também quer pressa, mas tu consegue se entreter. Tu põe fone de ouvido, tu joga alguma coisa no celular, tu já se prepara pra isso. E quando tu é adulto, muitas vezes tu tá fazendo a escolha tua de ir a algum lugar num tanto tempo que tu vai ter que abrir mão de outras coisas, tu vai ter que encaixar outras, tu vai ter que calcular um horário pra chegar, e aí o tempo começa a ficar. Por isso que eu acho engraçado, geralmente quem tem mais tempo livre tem mais dificuldade de se organizar. Quem tem pouco tempo livre faz um malabarismo pra caber tudo. Isso é saudável? Eu não sei. Eu já ouvi até uma frase esses dias que, tipo, você não é workaholic, você não sabe gerenciar seu tempo. Tipo, existem, né, isso foi uma frase genérica, assim, mas às vezes o que acontece? Tem muita gente que não dá conta porque não consegue gerenciar o tempo, porque qualquer notificação fica distraída e procrastina e não sei mais o que, daí, claro, ninguém consegue se manter produtivo no escritório das 8 da manhã às 10 da noite. Sim. Né? Então, assim, às vezes o que tu faz das 8 da manhã às 10 da noite, tu conseguiria fazer das 8 às 6, né? Então, mas enfim, não é disso que a gente tá falando. Mas também é organização de tempo, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios das pessoas, não só no trabalho, mas na vida, organizar tempo. Porque o que acontece hoje? Tempo livre, né? Que tu falasse, senta na frente da Netflix, fica 1 hora procurando o que assistir, e daí depois não assiste nada porque tá muito tarde. Então a gente tá perdendo o nosso tempo livre, de certa forma, né? E eu tenho, e aquele negócio ali que tu falou do contínuo, que parece que o tempo tem que estar útil o tempo inteiro, eu tenho um pouco disso, porque eu tenho muitas coisas pra fazer no meu tempo livre. Então, assim, eu comentei contigo, eu tô com 40 livros na pilha de leitura e eu quero muito ler todos eles. Então, mas já não é mais um prazer, né? Mas teu tempo livre. É prazer, só que eu tenho outras coisas que vão me dar prazer e daí cria um pouquinho de ansiedade. Mas então, não é só o prazer de, cheguei, terminei. Sim. Porque se tu pegar, certo, tu vai lembrar desse tempo. Eu lembro ali anos 80, 90, quando a gente não tinha acesso a tanta informação. Tu chegava da escola, tu botava o pé pra cima, ligava na malhação, e ok, acabou teu dia, tem uma tarefa pra fazer, ok, tá, sim, beleza. Ou, por exemplo, tu é um adulto, tu chegava do trabalho 6, 7 horas, tu ia fazer a tua janta, tu ia ligar pra alguém, acabou. Sim. Entende? Agora não, agora nunca acaba. Muito. Agora sempre, primeiro porque jornada de trabalho mudou, competição profissional mudou, a inflação tá começando a pesar pra gente, então as pessoas estão tendo que correr mais atrás. Competição aumentou, a disponibilidade de informação aumentou e, consequentemente, a tecnologia tá sempre com essa porta aberta com mais coisas pra tu fazer. E aí a gente vai pegando. E aí, antes tu tinha... Eu acho que antes, quando as coisas eram mais... os acessos eram mais limitados, tu tinha TV a cabo, ok? O computador, ok? Sim. Mas assim, não era como é agora. Tá tudo do teu lado. Quantos de nós conseguimos literalmente chegar em casa às 6, 7, 8 da noite e não mexer mais no celular? Sim, é verdade. Inclusive, dica de higiene do sono, gente, pelo menos 1 hora antes de dormir, não mexam mais no celular. Exatamente. Nada que, na verdade, nada que dê muito estímulo, né? Nada de tela. Até a TV é bom tu cortar. Sim. Né? Se tu for ler nada muito pesado também, porque, né, tu vai ler uns terror, uns negócios assim, tu pode ficar estimulado. Eu tô lendo sobre o John Wayne Gacy, então. Então, eu tava lendo aquele livro Efeito Lúcifer, que eu te falei, que eu achei sensacional, da psicologia do mal, mas é tanto exemplo real de massacre, de não sei o que, eu não consegui. Eu ia dormir pra mal. ler à noite não é legal. Outra questão de tempo, assim, que a gente pensa, nostalgia. A gente gosta de pensar que no passado tudo... Até a nossa conversa agora caminhou um pouco pra isso. Porque quando não tinha internet, porque quando não tinha celular... Por que a gente sempre tem essa ideia de que no passado tudo era melhor? Porque daí é mais fácil pra gente lidar com o presente. Não é mais difícil? Eu achava que era mais difícil. Eu acho que a gente se distrai. Porque, na verdade, quando tu lembra do passado, tu tá romantizando. Sim. Tinha muita coisa que não era legal também naquele momento e que a gente já tava reclamando que a gente queria que fosse melhor, né? E não era. Eu acho que quando a gente recorre a essa parte, a gente olha pra trás com esse olhar romântico, a gente, concordo contigo, tá piorando essa situação,
mas também é uma forma de não ficar olhando pra situação. Enquanto eu fico muito preocupada com o que já foi e eu não consigo mudar, eu não me foco aqui em melhorar. Porque, por exemplo, de verdade, tu tem controle. Tu tem controle sobre usar menos o celular. Sim. Tu só sente que tu não pode. Mas esse sentir que você não pode é seu. É uma coisa pra você trabalhar. Evitar o desconforto é ficar pensando, ai, como lá atrás era bom, né? Pra não precisar ficar focado aqui. E daí aqui. a gente até tem umas coisas bizarras que tem gente que se ilude tanto com o passado que às vezes tem nostalgia de tempos que não viveu, assim, tipo... porque saudades do que a gente nunca teve. A música dos anos 60 era muito melhor e não sei mais o que, tipo... Mas eu já vi um estudo que a partir dos 30 anos, não, a partir dos 20 e poucos, a cada ano que passa tu vai perdendo a tua capacidade, não sei se é de criar conexões emocionais com música, por exemplo, que as coisas ficam menos intensas de certa forma, então é natural que a partir dos, sei lá, 26, 27 anos, tu não goste mais das músicas de hoje. Porque as tuas conexões emocionais com os anos dourados, né, os melhores anos da tua vida, estão lá. Então música é uma coisa que eu penso porque... Às vezes, assim, eu escuto tal música, assim, essa música me lembra de tal lugar, de tal viagem, é muito associado, né? E daí a galera, às vezes, tem das coisas que realmente não viveu. Não, porque música boa tinha nos anos 50, e a pessoa nasceu em 89. De modo geral, assim, pra boa maioria de nós, a gente lembra de pedaços das coisas, não consegue lembrar memórias inteiras, né? E normalmente o nosso cérebro floreia. Eu ia falar, ele guarda o que é bom, né? E ele até e enterra o que é trauma. Inclusive, e ele até amplifica. Às vezes nem foi tão bom assim, mas pra fugir do desconforto agora, tu tenta florear uma coisa lá de trás, né? Só lembra das coisas boas, né? Uma coisa, um elemento interessante que eu gosto do tempo é quando ele é utilizado no suspense. Tô fazendo uma masterclass do Dan Brown e daí ele fala como escrever um bom suspense, né? Daí ele fala, tu sempre tem que ter uma bomba relógio. Claro, não necessariamente uma bomba, mas o relógio correndo. As coisas têm que acontecer, mas elas têm que acontecer em certo tempo. E como eu falei do Dan Brown, o Anjos e Demônios, não sei se tu leu ou viu o filme, é basicamente isso, porque assim, tem um negócio lá que vão ativar do acelerador de partículas e tal, só que antes disso foram sequestrados 4 cardeais, e cada um deles vai aparecer morto de alguma forma em 1 hora. Então tu fica assim, tu tem 1 hora pra achar o cardeal. Aquela série 24 horas... Eu ia falar agora disso, Ela trabalha bem assim. Eu acho que quando tu coloca o elemento tempo e tempo escasso, tu deixa tudo mais interessante, de certa forma, né? Tu viu o Dunkirk? Sim, meu Deus, eu achei Esse tá um episódio do Nolan, né? Na verdade. É verdade. Porque o Dunkirk é um monte de coisa acontecendo ali, né? Tu tem que evacuar a galera ali da praia e não sei mais o quê. Com o mínimo de falas, né? Isso que eu acho genial nesse filme. E daí tu tem um piloto lá que tem que fazer sei lá o quê, mas o combustível tá acabando. Então, assim, não é o relógio, mas é o combustível. Então Uma série que tem muito isso é o Sherlock da BBC. Tem muito isso de timing, assim, que ele tem tanto tempo pra resolver tal coisa, ele tem que correr porque tem assassino em série rolando, ou ele tem que correr porque... É muito bem construído, na minha opinião, assim, o timing da série. O livro não tem isso tanto, porque, né, tá em 200 anos. Exatamente. Mas a série que tem o Benedict Cumberbatch é muito legal. Acho que até os Vingadores tem essa questão do tempo ali no final quando teve o Endgame, que tinha a coisa da manopla, das pedras que eles tinham que conseguir e tal. Também tinha uma questão de tempo que eles tinham que resolver e coisa. O filme do Doutor Estranho acho que vai ser assim também. Vai ter mais um? Vai, porque daí eles vão ligar todo esse arco que eles estão começando novo da Marvel, o Doutor Estranho que vai dar start real, assim, misturar as séries para assuntos de universo Marvel é com Carol mesmo. Eu desisti faz tempo. Mas vai ser mais ou menos assim, eles vão ligar todas essas séries que a gente tá vendo agora pra dar um kickstart pro MCU, pro arco novo. Que loucura. E quadrinhos... Que interessada. Interessante. Não, mas aí que tá, quadrinhos mexe bastante com isso, com o conceito de viagem no tempo, né? O Sandman faz isso direto. Mas eu lembro bastante quando teve aquela época problemática na DC, que eles criaram tantos universos paralelos, tal, que eles tiveram que fazer a crise nas Infinitas Terras pra botar ordem na casa, porque, sei lá, existia 3 Supermans ao mesmo tempo, umas coisas assim, né? E o que eu acho bem interessante são os conceitos de viagem no tempo. Porque, assim, é um negócio que, cientificamente falando, não é viável, assim, não é possível. E, inclusive, os cientistas falam que não existe porque, se não foi criada uma máquina no tempo, nesse tempo, não teria como viajar para cá, e os viajantes do futuro estariam viajando no futuro de hoje, assim. Mas, enfim, existem 2 correntes bem interessantes de viagem no tempo que
que eu gostaria de comentar agora. Tu é familiarizada com os conceitos, eu acredito. Quais? De viagem no tempo, que tem uma de que a história não pode ser mudada, né? Que, tipo, não interessa quantas vezes tu volte ao passado, tu nunca consegue mudar os eventos, porque é como se... É o Maktub, né? É como se a história do universo, da Terra e tal, estivesse num livro que já tá escrito. Então, Certo. tu pode pular de uma página pra outra, mas o que vai estar escrito, tá escrito. Tem um filme que eu gosto muito do livro, na verdade, que é A Mulher do Viajante no Tempo. Já viu com o Eric Bana e a Rachel McAdams? Não. Que ele tem uma condição que ele viaja no tempo e ele não tem controle sobre isso. Então, assim, ele tá contigo e de repente ele desaparece, ele vai pra outra época e ele não sabe quando ele volta. Só que, e geralmente ele volta pra eventos traumáticos ou importantes da vida dele. E tudo começou há um tempo atrás na Ilha de Sol. Não, quando ele sofreu um acidente de carro que a mãe dele morreu. E ele falou que não importa quantas vezes ele volte para aquele lugar, ele nunca consegue evitar o acidente. Então, ele se vê mais novo, ali tu falou do tênis, né, que ele se vê e tal. Sim. E ele nunca consegue evitar o acidente. Então, é uma coisa que ele entendeu para ele que... Agora tu falou uma coisa muito legal. Já que tu tá de saco cheio do universo Marvel, tu não deve estar assistindo Loki, né? Não. Tem um episódio específico do Loki, porque tu sabe, Loki Deus ultrapassa, ele é Sim, bem pau no cu com todo mundo e tal. Eu lembro dele nos primeiros filmes. Beleza, então. Aí essa série é sobre ele, né? E aí tem um momento que inclusive, eu queria que tu visse porque a teoria é muito interessante. Existe esse lugar chamado ATV, que são os Guardiões do Tempo. Eles mantêm os universos em linha, as variáveis, as possibilidades. Por exemplo, tem acho que uma teoria até do Einstein, eu não sei de quem, dos universos paralelos. Sim, que, tipo assim, tem vários de nós em vários lugares tendo a gente já vai, diferentes. eu já vou falar então, por que existem esses universos. E aí, a ideia dessa história do Loki é que existe uma central que controla para que esses universos não se cruzem. Que é basicamente a DC antes do Crise nas Infinitas Terras. Provável, que eu não li muito DC. Mas enfim, aí tem uma hora que o Loki, e uma das coisas que eles fazem é podar a pessoa, que é fazer ela sumir. Eles jogam ele pra um canto, lá na beirada do espaço, uma coisa assim. Tem uma hora que uma sentença que ele ganha é ficar passando por uma situação de novo. Então ele aparece em Asgard, na cidade dele, e tem uma irmã, uma guria que ele gostava, que toda cena ela vem e dá um tapa nele, igual, e ele não consegue sair dessa cena. Daí eu ainda pensei comigo, meu Deus, o inferno é isso? Que nem o Lúcifer também mostra isso, que o inferno das pessoas é as situações que elas ficam se repetindo, onde elas sofrem infinitamente. E essa cena só para quando o Loki saca alguma coisa. Tipo, ele que é o Feitiço do Tempo. Isso, exato. A Morte Te Dá Parabéns também, né? Exatamente. Já viu esse? Não, ainda não. É sensacional de ruim, mas de bom ao mesmo tempo, que é é um filme de terror, que uma guria ela é assassinada no dia do aniversário dela, e ela sempre é assassinada. Ela acorda e ela só consegue sair daquele dia quando ela descobre quem é o assassino dela. Então, e essa ideia de tu ter que voltar num período do tempo pra tu entender algo, eu acho muito interessante. Eu acho muito legal esse conceito, assim. O Feitiço do Tempo é isso. Tem um outro filme também que... qual era aquele filme que o Christopher Reeve fazia, que ele voltava no tempo? Em algum lugar do passado, não eu achava bonito esse filme. Eu não cheguei a ver. Eu li sobre ele, eu tenho um livro que fala bastante sobre ele, mas eu não cheguei a ver. Mas outra série que trabalha... Outra obra que trabalha até certo ponto a ideia de que é impossível mudar o tempo é Dark. Tu viu Dark? Não, ainda não. Dark ela trabalha as duas ideias de viagem no tempo. Aqui tu não pode mudar e aqui tu pode mudar. Eu acho sensacional, pra quem não conhece ainda, é uma série alemã, tem na Netflix, tem só 3 temporadas e é isso. Não vai ter mais nada, legal. Porque é o que fecha a história. E fala do dia do fim do mundo, que na verdade é só um acidente nuclear que dá. Mas a nossa ideia de mundo pós-apocalíptico geralmente tem a ver com isso e tal. Mas é bem legal. E Dark tem isso no começo, assim, de que, tipo, tudo já aconteceu. Então, tudo começa com o desaparecimento de um menino. E no mesmo dia do desaparecimento do menino, o pai de uma outra criança lá se mata. E depois vão descobrir que esse menino, ele desapareceu nesse dia, ele voltou ao passado e ele cresceu pra se tornar o pai dele. Então tem uns lances que... Tipo, tu é filha da tua... Não, tu é mãe da tua avó. Tem umas piras, assim, que precisa de umas tabelinhas pra tu se organizar e entender quem é parente de quem e tal. Mas é bem legal. No cinema tem uma explicação das famílias de Dark, tá bem didático, ajuda um pouco. E tem, por acaso, dentro das teorias que tu tá falando do tempo, tem, por acaso, a teoria em que
tu volta no tempo, de alguma forma, por exemplo, tu vai, que nem apareceu num dos Avengers, o Tony Stark, ele volta no tempo com o Capitão América e ele encontra o pai dele, e ele dá um conselho pro pai dele. E isso define... Alguma outra Isso, coisa no mas isso futuro. muda o futuro ou Muda isso não alguma... muda? Não tem como saber. Mas aí a pergunta é, será que já estava previsto que ele ia voltar no tempo e fazer isso? Aí é que tá. Na teoria de que não é possível mudar, como Dark funciona, as coisas já aconteceram justamente por causa desse conselho que foi dado. É mais ou menos como no De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro ele trabalha com outra teoria. Ele trabalha com a teoria de que é possível mudar. Mas assim, que quando o Marty McFly, ele toca Johnny B. Good, daí ligam pro Chuck Berry, né? Pra passar assim, eu vi uma música aqui, Johnny B. Good e tal. No universo dele já existia, então não faria sentido ele ter passado. Porque assim, se o Chuck Berry... Aí é que tá, ele trabalha com as duas teorias ao mesmo tempo. Porque quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O Marty McFly conhecia a música porque o Chuck Berry já tinha tocado. Mas ali o Chuck Berry só conheceu porque o Marty McFly tocou. Daí como tu lida com as duas teorias, tu entra um pouco em contradição. Então, ou sempre foi o Marty McFly que falou, então não teria como mudar, nada do que ele fizesse ali iria mudar. Só que o filme trabalha, então, com a outra teoria ao mesmo tempo, de que é possível mudar. E daí, quando tu trabalha com a teoria de que é possível mudar, tu entra mais para duas teorias. Uma, a teoria do efeito borboleta, da teoria do caos, que ao mudar um negócio no passado, tu muda todo o futuro. O De Volta para o Futuro lida com isso. Porque o Marty McFly indo pro passado e tal, o Dr. Brown ele fala bastante, né? Não muda nada porque isso pode interferir e tal. E ele se aproximando da mãe dele jovem, ele pode nunca nascer por causa disso e tal. Tem aqueles negócios. Ou tem a outra teoria de que a partir do momento que tu muda os eventos numa viagem ao passado, tu abre uma segunda linha do tempo que corre paralelamente com aquela da onde tu veio. O Dark faz isso, depois de certo momento. Então ele não entra em contradição porque ele abre ele trabalha com duas teorias abrindo uma linha. O que tu falou ali dos universos paralelos dos Vingadores é provavelmente isso, porque teve tanta gente que já viajou no passado e mudou coisa, que foi criando linhas e mundos paralelos. Então provavelmente a origem tem a ver com isso. Provável. Mas até um filme que eu acho bem legal, que trabalha bem, é Efeito Borboleta, né? O primeiro, com o Ashton Kutcher, chegou a ver? Nunca vi. Porque a capa eu não gostei, daí eu não vi. Era um filme bem independente, se eu não me engano, na época, e lida com bastante problemas, assim, tipo... Basicamente, todos os amigos dele se ferram de alguma forma. Não interessa ele voltando ao passado, tal, o que acontece, que sempre alguém se ferra. Ou ele se ferra... ou não sei quem sofre um acidente, ou não sei quem lá vira viciado em drogas, tipo, ele nunca consegue consertar as coisas indo pro passado, sabe? Então é meio frustrante, assim, porque tu tem aquela ideia de que uma viagem ao passado poderia mudar tudo, nem sempre muda, Sim. Né? Exato. Bom, a gente já falou do De Volta para o Futuro, que trabalha com essa ideia, né, de que é possível mudar as coisas do passado e tal. O Stranger Things... O Stranger Things, não sei se tu lembra na primeira temporada, que eles falam que o mundo invertido pode ter acontecido a partir de uma alteração em linha temporal e mudado. Quando eles dobram lá, tem muito a ver com o papel e fazem o buraco de minhoca. Aí não... Começa assim e tem outro desfecho, sabe? Então, outro filme que trabalha com a questão de viagem no tempo e que dá pra mudar os eventos do passado, só que isso tem consequências no futuro, é a Questão de Tempo. Não sei se tu já viu. Tem o Bill Nighy e o Donahan Gleeson. É um cara que os homens da família dele têm a capacidade de viajar no tempo, mas eles têm controle, diferentemente da mulher do viajante do tempo, eles têm controle sobre isso. Então, assim, por exemplo, ele foi num evento lá e conheceu a namorada dele e tal, só que daí, por causa daquilo, ele perdeu a apresentação do colega dele, que era meio depressivo e tal, daí ele volta no tempo pra ir na apresentação, só que daí ele deixa de conhecer a mulher. Enfim, daí ele tem que tomar Aí mostra as vantagens, o que ele tá perdendo enquanto ele faz isso. E tem uma hora que eu acho muito... Daí a irmã dele sofre um acidente de carro, daí ele
volta no tempo e também ele perde outras coisas pra salvar a irmã dele. Mas tem uma parte que o pai dele morre. E daí ele volta no passado pra encontrar o pai dele mais vezes, assim. Daí ele joga ping-pong com o pai dele e tal, sempre no passado, e o pai dele sabendo que ele veio do futuro pra passar esse tempo. Eu acho que essa pira da viagem no tempo é bem aquela coisa romântica que tu tava me falando antes da nostalgia do passado. Sim, Né? sim. Que lá atrás era melhor. Que tudo Aham. lá, né? Ou também tu não saber seguir em frente, né? Quando tem essa coisa de eu vou voltar no passado. Se eu não me engano, não, eu acho que esse filme não faz isso, mas a coisa do voltar no passado pra continuar vivendo uma coisa, será que não significa um tanto de falta de desapego, assim, de não Sim, conseguir... viver com o presente. E daí, inclusive, né, tem uma hora, tem um lance, existe alguma regra de que pessoas que nascem a partir de certo ponto, se tu voltar no passado pode não acontecer, que daí a mulher dele engravida, acho que do segundo filho. Então, assim, se ele viajar no passado depois da gravidez, a filha dele pode nunca nascer. Então ele tem que escolher nunca mais ver o pai no passado para que ele possa ter Mas a filha acho que é um dele. exemplo bem massa de desapego, tipo assim, Sim. permita-se ficar aqui e não, né? No presente, né? Exatamente. Legal? Eu fiquei pensando, o que tu acha daquele filme Memento? Também trabalha com uma questão de tempo, né? Que, não de viagem no tempo, mas assim, Eu não dele não lembra. Lembra que o Guy Amnésia, Pearce... né? Eu não lembro. Ah, boa. Não, eu vi o filme, eu lembro que ele é de trás pra frente. E aí ele tem amnésia e ele vai escrevendo Ele no vai corpo escrevendo as no coisas. corpo as coisas pra ele lembrar, assim. E o conceito de tempo, quando tu tem esses brancos, né? Quando tu acorda numa bebedeira, quando tu toma uma medicação que te apaga a memória, quando tu tem uma amnésia, não tem aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, da Drew Barrymore? Ah, sim. Que toda vez ela, né, de novo, o cara sempre tá acordando com ela no mesmo dia. Aquele Casa no Lago também não tinha uma questão com o tempo? Tinha, eles moravam na mesma casa, só que em tempos diferentes, e se correspondiam pela caixa de correio. Tem uma outra série também, eu acho, no Netflix, Outlander, não é sobre isso também? Nunca sobre a vi coisa do Outlander. tempo? Mas eu acho que. Então, mas eu acho que é tem, isso. eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Eu vou te falar que as duas familiaridades, aliás, as duas primeiras coisas que eu vi na minha vida que tem a ver com o tempo, Star Trek, porque eles tinham teletransporte, achava aquilo máximo, e Kate e Leopold, que é um filme péssimo. Ah, Quando o Hugh nossa, Jackman começou a ficar relevante, lembra? Sim. Que ele fez com a Meg Ryan, uma comédia romântica bem Horrível. porre, que ela é uma mulher moderna e ele é um príncipe, ou sei lá, um Sim. nobre, eu penso, ai, cara... Preguiça. Ah, e daí vem aquela romantização, né, de que os homens do passado eram cavalheiros, porque os homens do presente estão muito grossos, tipo... Gente, os homens do passado eram... Uma outra coisa que eu acho privilegiados engraçado machistas. é o conceito de imortalidade. Eu assistindo True Blood agora, eles têm um personagem específico que ele aparece só num arco, que ele é o criador do Eric. Ele foi o cara que mordeu o Eric. O Eric, que é o Alexander Skarsgård, já tem 1000 anos. Esse cara, o Godric, tem 2000 anos. E esse cara, ele quer morrer. Ele fala assim, que uma mulher começou a falar, porque Jesus não sei o que, daí teve uma frase maravilhosa, ele fala assim, eu vim antes do seu Jesus. Eu achei, animal assim a frase. E ele meio que, ele decide morrer, porque ele diz que ele já viu tudo, ele tá de saco cheio. E o que é mais interessante, tanto na atuação desse cara, quanto do Skarsgård, é o tédio. Nada mais te impressiona. A gente tem uma ilusão da imortalidade, mas não sei, tu já viu de tudo? Tipo, será que a minha avó, tua avó não ficam de cara? Não, com o que mas tá acontecendo aí é aqui? que tá. Por mais assim, já vi de tudo. Assim, ou, ok, tu não viu de tudo, mas tu ainda quer ver mais coisa? Exato, concordo, exatamente. Mas ali a noção de tu ficar imortal, como muitos, o super-homem e tal, Sim, ou um envelhecimento bem lento, como uma coisa... É uma maldição, de certa forma. Eu acho que é uma baita maldição. Sim. Porque todos os teus amigos morrem, tu tem que... As pessoas vão passando na tua vida, tudo é fugaz na tua vida. E tudo. assim, tu fica meio, nesse caso de vampiros, né? Tipo, entrevista com vampiro, por exemplo, né? Tu fica congelado naquela idade pra sempre. O Crepúsculo, né? O Edward. Cara, ele já tinha o quê? 400 anos? 300 anos? Acho que 180, ele tem uma coisa assim. O que ele vai achar interessante numa guria de 17 Por que ele tá indo pro colégio ainda, cara? Já deu? Não, e tipo, ele já viveu de tudo tal, e daí ele vai ser com uma guria de 17 anos porque ela é tão diferente, ela é tão especial, tipo, não sei. Eu não sei, exato. eu com 300 e poucos anos... Gente, eu com 26 anos, quando eu ficava... Foi a última viagem que eu fiz, que eu fiquei em hostel, coisa assim, eu já vi que meu tempo ali tava acabando, porque eu não tinha mais saco de conversar com a galera de 20 e poucos, que estavam numa fase
de faculdade, coisa assim que eu já tive, que é muito legal. E não tem nada de errado em tu ser super empolgado com isso, mas Tu já passou dessa não é fase. tão interessante Mas mais. aí o contrário também é válido. O que que uma pessoa de 300 anos vai curtir numa pessoa que tem tão pouca bagagem e tanta imaturidade? Tipo, vocês nem veem as coisas do mesmo jeito. Vocês nem têm a mesma empolgação com as coisas. Né? É que nem namorar uma pessoa muito mais velha. Tipo, tem coisas que a pessoa tá legal, cool. Ela não Sim. vai ter a mesma empolgação ou iniciativa ou disposição que você tem pra coisas porque já não faz sentido. E eu acho que Ninguém tá errado nisso, só são momentos diferentes. e o interessante do tempo, quantas coisas que há 10 anos atrás a gente se empolgaria muito, a gente vê com a galera mais nova, que Sim. conhece todos os aplicativos, todos os TikToks, todos. Cara, a gente já não a quer, gente já foi a essa gente não pessoa. quer baixar TikTok. Mas a gente já foi essa pessoa. Dentro Sim. da nossa tecnologia Sim, disponível sim. na época, Aham. nós fomos essas pessoas. Sim. Né? E agora a gente olha e pensa, nossa, eu não daria conta. Mas acho que os nossos pais olhavam pra gente Sim. na internet pensando, meu, a gente não daria conta disso. E a gente eu já falou um pouco, né, da questão da ansiedade por não ter mais tempo para as coisas, assim. Daí todo mundo gosta de ter aquela ideia de que, porque se o meu dia tivesse mais horas. Carol, se o teu dia tivesse mais horas. Eu trabalharia mais. Exato, a gente não aproveitaria, a gente não dormiria mais horas. Mas o próprio conceito de tu achar que o dia tem 24 horas úteis, ou até, lembra um filme que eu já comentei contigo, aquele Sexo, Drogas e Confusão, aquele Empire Records? Tem uma fala da Liv Tyler que ela fala que o pai dela fala, o dia tem 24 horas úteis, e ela toma um monte de remédio, rebite pra ficar mais acordada e estudar mais. Essa cultura do sacrifício, né, a gente acha bonito. ter que Então, aproveitar certamente, tudo. se tivesse mais horas, a tua desculpa inicial é, eu faria mais coisas pra mim. Tu não faria. E isso me lembra do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Não sei se tu lembra desse, que a Hermione ela tem um vira-tempo. Porque ela queria frequentar todas as aulas optativas, só que o dia tinha tantas horas. E daí ela ficava virando o tempo pra conseguir ir em todas as aulas. Só que assim, o corpo dela... Não tava A virando junto. fisiologia... Ok, ela é uma bruxa, mas né, é tudo ficção. Mas assim, é um negócio que esgotaria, né, com ela. Mas Tanto é que eu depois acho- ela abre mão de algumas matérias e devolve o vira-tempo. Mas muito provavelmente essa ideia que a gente tem, que a gente queria que o dia tivesse mais horas, ou que a gente poderia se dividir em dois pra fazer mais coisas, tá relacionada com essa pira do FOMO. Sim. Com essa coisa da tecnologia que te dá a entender que você deveria e você Você pode deveria ser estar... mais, você pode ser mais, você pode ler Exatamente. mais, você Eu pode não- assistir mais. Eu não sei se os nossos pais e avós e a galera antes tinha essa preocupação de ter mais tempo. Não, porque ninguém quase falava, assim, tipo... Quer dizer, as cobranças eram diferentes. Porque hoje o que acontece? Saiu uma série nova na Netflix... Meu Deus, como assim tu não assistiu ainda? Ou eu com livros, né? Eu tô com livros de 2 anos atrás, que eu já comprei, que eu tô lendo agora, por exemplo. Então, o dia tem tantas horas, e eu trabalho, e eu treino, e... Mas eu acho que o fato de tu tá disponível, ter canais pra saber de coisas que antes tu não sabia, também é um problema. Porque assim, Porque a gente descobre muita coisa legal no mundo que a gente queria fazer parte, mas... isso, exato. E também aquela coisa assim, aquela história, né, de ignorância e êxtase. Se tu vive numa cidade pequena, que tem uma rotina bem sólida, todo mundo mais ou menos obedece, tu acha que tu vai sentir isso? Eu queria ter mais tempo? Muito provável que não. Sim. Porque tudo se encaixa, tudo dá certo, tudo tem uma rotina, tudo vai, né? Agora, quando tu tem acesso a todo um mundo que tu pensa, não vai dar tempo pra eu Sim. fazer tudo, não vai dar tempo pra eu viajar o mundo inteiro, não vai dar tempo. E esse não vai dar tempo, não vai te sufocando e tu começa a pensar, queria ser mais de mim, queria ter mais dinheiro, vou trabalhar mais pra ter mais dinheiro Te pra dá poder... uma frustração eterna de insuficiência, né? De que tu nunca é o bastante, tu nunca viajou tanto, tu nunca leu tanto, tu nunca assistiu tudo. E tu já tem uma baita bagagem, que tu já fez muito mais Em do comparação que a os teus outras pais, pessoas, os teus avós. exato. Esse negócio mesmo da leitura. Quantos livros tu saberia que existiam se não fosse pela internet? Sim. Quantas coisas tu jamais teria acessado e tu ia estar ok com isso. Sim. Porque é o que tu conhece. Né? Exatamente. A questão da Netflix. Antes a gente assistia o que passava na TV. Agora a gente tem um baita catálogo na Netflix, a gente tem um baita catálogo na Amazon, a gente tem um baita catálogo na Disney, na HBO Max. E tu tem que assistir tudo, e tu tem que dar conta de tudo, e ler os 40 livros, e trabalhar. E trabalhar enquanto eles dormem. E ter uma vida pessoal, ter um namoro, ter 8 amigos, horas de ter sono, lazer, meditar. 8 horas de sono, atividade física. Sim. Tu meio que é esperado que tu tenha tudo isso. Uma outra coisa que eu acho bem interessante... Quanto acesso a culturas diferentes a gente tá tendo, né? Tu falou de Dark. Quando que tu achou na tua vida que tu ia assistir uma série alemã? Sim. Tem uma série ali que eu comecei a assistir que eu achei meio bobinha, mas legalzinha, que é aquela Ragnarok. Que eu acho que é feita na Noruega, sei lá onde. Talvez.
até tu vê assim o jeito que as pessoas têm de se expressar, de trocar ideia, de... Sabe, aquilo me chamou tanta atenção. Essa semana eu encontrei sem querer a Lorde tá fazendo um monte de promos por causa do CD novo, né? E eu fiquei constrangida por ela. Eu acho que neozelandeses, eles devem ter uma cabeça, um jeito de funcionar bem mais evoluído que o nosso. Por uma série de 20 e poucas horas à nossa frente. Também, né? Já são do futuro. Né? Mas eu digo, o Stephen Colbert fez uma piada idiota com ela. Ele pegou, sabe aqueles potes de batata Pringles que daí tu guarda uma minhoca dentro e dá um susto na pessoa? Ele fez isso com ela e ela ficou meio tipo... Tu vê a cara de constrangimento. Ser engraçado. Aquilo pra mim me deixou mal por ela, assim, sabe? Eu fiquei tipo... Tá, ok. E aí eu fiquei pensando, até isso, quando tu compara com duas pessoas geracionais, assim, ele achou aquilo o máximo. E ele achou ok constranger. Ele não sei nem se ele consultou a pessoa de culturas completamente diferentes. Tu tem acesso a isso agora. Antes, esse tipo de vídeo, eu veria se eu morasse nos Estados Unidos. E olha lá, se estivesse naquele canal. É verdade. Agora tu ter acesso a 1000 culturas. Tu quer ver um documentário sobre o Quênia? Tu não precisa esperar a tua professora passar a fita cassete do National Geographic. Sim. Tu tem o canal? Tu pode achar um vídeo no YouTube? Nossa, eu lembro a época que eu me interessei por civilização egípcia e eu li tudo da Barça primeiro, né? Daí depois Abril, daí eu procurei livros de história, não sei mais o que, daí eu tinha um mínimo acesso à internet, porque era controlado, só podia acessar fins de semana, coisa assim, daí eu descobri algumas coisinhas, porque também tinha muito menos e site pra carregar também, né? Sim, exato. E daí tu tinha que procurar. Hoje, qualquer coisinha que tu quer saber, Google. O teu celular tá te ouvindo. Sim. Quando a gente terminar essa conversa, vai aparecer civilização egípcia. É isso aí, vai aparecer, sei lá, Balenciaga com faraó, Tutankhamon, camiseta. Porque só aparece as coisas caras pra mim, não sei, não sou rica, gente. Vamos parar de me mandar essas coisas. Facebook pare. Mas enfim, Carol... Gostaria de ter mais tempo? Menos tempo? Na vida, não no episódio. Eu gostaria de saber lidar com a minha cobrança com relação ao tempo. Porque o mais... É como a gente falou antes. Eu tenho certeza que se eu tivesse mais tempo, eu ia trabalhar mais. E eu não sei se tu já sentiu isso. Tipo, agora eu tô trabalhando bastante. E eu tô fazendo cursos paralelos, né? Eu paro. Eu gosto de escrever. Eu tenho um orgulho só da papelaria na minha casa, né? Tá, e eu tô ali, pá. É uma questão de 1 hora. Eu pego aquilo e não lembro nem que eu escrevi. Eu nem consigo absorver aquele tanto de informação. Eu tô cansada, eu passei o dia inteiro prestando atenção em pessoas e trabalhando com elas mentalmente. Eu chego em casa empolgada. Eu quero ler aquilo. Eu tô prestando atenção na aula. Eu desligo, eu fico buscando na minha memória como é que é aquilo que eu li. Eu não consigo. Isso não pode ser normal. Não. Isso não pode ser bom. Até porque geralmente é aquele negócio, né? Ou a gente tá pensando em coisas que aconteceram, tal, que a gente ainda tá processando, ou em coisas que vão acontecer e a gente já tá se programando. Aquele negócio, a gente fala com alguém não ouvindo o que a pessoa tá falando, pensando no que a gente vai responder. Então, acho que a grande sacada é se conformar que o dia tem 24 horas, que idealmente você tem que dormir de 7 a 8 dessas horas, dormir mesmo, não ir pro celular com a cama, ir pra cama com o celular, não conta como dormir. É verdade. E, sei lá, 8 horas pra trabalhar, 7, 8 horas, né, dependendo da sua carga de trabalho. E é isso aí, e lidar melhor... eu acho que o pior de tudo é lidar com a tua consciência. Porque o que tá te ferrando é a tua consciência te dizendo que dá pra fazer mais. Sim. E aí, até tu entender que não é uma questão de fazer mais ou menos, mas o teu corpo nem tá respondendo. Eu ouço de vez em quando pessoas me falando que eu trabalho 10, 12 horas. Chega um ponto que eu não consigo mais nem fazer não sei o que, mas eu tô lá. Sim, mas e a pessoa nem se toca que ela não tá... Por quê? Dinheiro, necessidade, né? Não, eu sei, mas... Não, desculpa, eu não tava te cortando, mas eu digo assim... Mas olha que louco, a gente nem presta atenção que o que tu mais precisa pra estar fazendo aquilo nem tá mais lá. Tu tá só de corpo presente, tu não consegue mais produzir como tu deveria. Só que aí entra tudo aquilo que a gente já conversa várias vezes no podcast. É questão corporativa, essa ideia nova dessas palavras em inglês, né? O mindset, a motivação doente, o perfeccionismo, o durma, trabalha enquanto eles dormem. Cara, isso não é bom. Isso não é bom. Mas a gente tá achando que é. E tem que ficar feliz com isso, porque daí vem a positividade tóxica te dizendo, agradeça que você tem um trabalho. É verdade. Mas então tá, Carol, quem quiser passar um pouco do seu tão conturbado tempo aprendendo um pouco mais sobre psicologia, te encontra onde? E curioso que a gente tá recomendando as pessoas ela talvez ficar um pouco mais na internet, né?
Mas é com conteúdo Mas útil. eu ia falar, é por uma boa causa. Me encontra no Instagram, @CarolineBruning, lá tem o link pros vídeos no YouTube e de vez em quando rolam umas interações, umas lives lá no Instagram. E pra quem quiser acompanhar os nossos episódios, não precisa parar pra ouvir, mas pode também se quiser. Pode também ouvir no carro, no trabalho, né? Como quiser. Por isso que eu gosto de áudio, porque áudio é menos invasivo. Tu não precisa parar tudo que tu tá fazendo pra escutar a gente. Justo, né? concordo. Pode ouvir a gente no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Anchor também. Menos no Deezer. O Deezer devia patrocinar a gente. Eu imagino que daqui a pouco todo mundo tá gravando o Deezer e não o resto, porque a gente sempre fala menos do Deezer. Exato, esqueçam do Deezer. Mas é isso aí, encontra a gente no Instagram também, no @podcastsatf. O nosso tempo de hoje fica por aqui e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!